Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da NR32, Saúde e Segurança em Serviços de Saúde. Eu sou Daniel Lobo e vou conduzir vocês por mais essa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as medidas de proteção, item 32.2.4. Mas antes, vamos falar um pouquinho da aula passada. Na aula passada vocês aprenderam que existe uma forte relação entre o PCMSO e o PPRA, os dois andam juntos. O PPRA dá a base para o PCMSO. Em muitos casos, o médico do trabalho, antes de iniciar a elaboração do PCMSO, ele solicita o documento PPRA. Então, se o PPRA estiver já adequado à NR32, existe uma grande chance do PCMSO ser bem sucedido e atender a NR32. Mas o contrário também é verdadeiro. Vocês aprenderam quais são os requisitos adicionais ao PCMSO baseados na NR32, ou seja, os requisitos que a NR32 estabelece para o PCMSO. E além disso, agora vocês estão capazes de avaliar um PCMSO para ver se ele atende a NR32. Isso é muito interessante. Mãos à obra. Pegue o PCMSO da sua empresa e verifique se eles estão atendendo a NR32. Falando nisso, vocês fizeram o exercício da última aula? Lembra dele? Avaliar se o PCMSO de verdade atende a NR32. Como foi a atividade? Gostaram? Foi muito difícil? Não? Tranquilo? Bom, que bom. Qualquer coisa vocês deixam aí uma notícia, mandam uma informação, uma mensaginha para mim pelo fórum ou WhatsApp. Correto? Vamos lá então? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de proteção. Proteção do quê? Contra os agentes biológicos. Nós ainda estamos na seção de riscos biológicos NR32. Nós não mudamos ainda, correto? Nós temos mais esse item para matarmos os riscos biológicos e mudarmos para riscos químicos. Mas essa seção ela é um pouco complexa. Ela é grande, pesada, um pouco difícil, mas principalmente chata. Então, eu tentei dividir de uma forma que ficasse mais fácil o aprendizado. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu dividi ela em 4 sessões. Documentação, adequação de instalações, boas práticas e procedimentos e capacitação. Ou seja, esses 40 itens que estão dentro desse requisito 32.2.4 foram divididos dentro e agrupados dentro de uma dessas 4 segmentações. Ficou mais didático, mais fácil de aprender, mas eu quero ouvir de vocês se realmente eu consegui atender meu objetivo. Mas antes disso, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse pequeno vídeo que vai ajudar a explicar por que foi dividido assim. Calma pessoal, não criemos pânico. Eu falei para vocês que a NR32 não ia ser fácil. A norma é complexa mesmo, mas deixa comigo que eu vou facilitar a vida de vocês. Se vocês derem uma lida no item 32.2.4 da NR32, que fala sobre medidas de proteção, vocês vão perceber que os 40 itens presentes ali podem ser agrupados em 4 tópicos. Se você der uma lida com bastante atenção, vai perceber que alguns dos itens estabelecem a elaboração de documentos, como é o caso do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro-Cortantes. Então, por esse motivo, uma das seções dividimos em documentação. Outros itens definem critérios das instalações físicas, como é o caso de locais apropriados para fornecimento e deposição de vestimentas, e por esse motivo foram inseridas dentro da seção Adequação de Instalações.
Contudo, uma grande parte desses itens definem boas práticas, como o caso de uso de luvas, lavagem de mãos, deveres do empregador, disponibilidade de EPIs e por este motivo foram inseridos dentro da seção Boas Práticas e Procedimentos. Alguns dos itens falam sobre capacitação. Aqui que vocês vão entender a importância de se ter um certificado da NR32, tanto para você como colaborador, como para seu empregador. Para garantir que todo mundo entendeu mesmo, o que eu fiz foi pegar os 40 requisitos do item 32.2.4, que fala sobre medidas de proteção da NR32, e dividir em 4 seções, sendo a primeira documentação. O segundo agrupa todos os itens que falam sobre instalações e estão agrupados dentro de adequação de instalações. A terceira área é boas práticas e procedimentos. E finalmente a quarta área fala sobre capacitação. Se vocês procurarem por essas 4 divisões na NR32, vocês não vão encontrá-las. E essa divisão foi feita por mim para facilitar o aprendizado, uma vez que os temas que tratam de um mesmo assunto estão dentro de uma mesma área. Então vamos ver como que ficou essa divisão, até para a gente poder planejar o nosso estudo? E após estudarmos essas 4 áreas, documentação, adequação de instalações, boas práticas e capacitação, nós terminaremos o tópico riscos biológicos da NR32. Que bom, né? Vejo vocês mais tarde. Tchau! Então agora, ficou claro por que eu dividi em 4 sessões diferentes? Claro, vão ser 4 aulas, mas vai facilitar em muito o aprendizado. Então nós teremos uma aula que vai falar de documentação. Um pouquinho ainda do que restou do PPRA. Vai falar também da necessidade de exposição de documentos sobre a exposição acidental e incidental, ou seja, um incidente é um quase acidente. Nós vamos falar também sobre as diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico, correto? E o plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfuro-cortantes.
Agora, em detalhes, esses documentos eles estão programados para serem tratados no terceiro ou quarto curso da NR32, porque essa documentação é extensa. Então, para quem vai se especializar na NR32, quer participar do processo de elaboração desses documentos e implantação, é lá que nós vamos ver, com bastante detalhes. Também um curso gratuito online de 16 horas. Uma outra aula vai ser de adequação de instalações. Como devem ser as instalações com relação à higiene das mãos, os locais apropriados para fornecimento e deposição de vestimentas e como devem ser os colchões, colchonetes e almofadados. Correto? Isso é importante. Se eventualmente você quiser fazer um checklist para verificar se a área onde você trabalha ou eventualmente vai trabalhar atende aos requisitos da NR32 com relação às instalações, já está dividido de uma forma mais fácil e prática. Um outro item bastante grande é com relação a boas práticas e procedimentos. Como você sabe, grande parte dos agentes biológicos, o risco com agentes biológicos podem ser reduzidos, eventualmente adotando boas práticas e procedimentos. Quais são essas boas práticas e procedimentos? Boas práticas de uso de luvas e lavagem de mãos. Como devem agir com relação a feridas e lesões se o profissional da saúde encontrar uma dessas feridas ou uma lesão em sua pele? Ele deve trabalhar? Não deve trabalhar? O que diz a norma? Quais são os deveres do empregador? Vocês vão ver que ele tem alguns deveres com relação à NR32 quando falamos de riscos biológicos. Quais são as vestimentas adequadas? Quem é responsável pela higienização de vestimentas? E aonde isso é feito? Disponibilidade de EPIs, correto? Quantos EPIs que têm que ficar disponíveis? Quais são eles? Em quantidade suficiente? Como? CAT, comunicação de acidente. Como comunicar os acidentes e quando e para quem comunicar os acidentes? Perfurocortantes. Qual uma boa prática de manuseio dos perfurocortantes? E vacinação dos trabalhadores. Também, quais são os procedimentos e boas práticas de vacinação? Quem deve ser vacinado? Quando? Quais os tipos de vacina? O colaborador ou funcionário pode se negar a tomar a vacina? Tudo isso será respondido nessa aula de boas práticas e procedimentos. E, finalmente, os itens e requisitos que falam sobre a capacitação. Qual a responsabilidade do empregador com relação à capacitação? Aqui é muito importante. Vocês que estão fazendo o curso, vocês estão sendo proativos nesse processo. O empregador, ele sabe não só da importância, mas do requisito legal. Ele tem que capacitar seus funcionários. Então, a partir do momento que você participa de um curso, você recebe o seu certificado, você está capacitado, você tirou uma responsabilidade do empregador. Assim, um peso nas costas dele. Então, ele provavelmente vai te ver com outros olhos. Então, essa capacitação ela é muito importante. Apesar de ser de responsabilidade do empregador, vocês vão ver que ele tem responsabilidade de pagar até por essa capacitação. A capacitação tem que ser feita em horário de trabalho. Então, isso é mais um forte argumento para você que está trabalhando no serviço de saúde, para conversar aí com a sua equipe. Como que essa capacitação tem que ser adaptada à evolução dos conhecimentos e novos riscos biológicos? A pessoa que foi capacitada na NR32, ela deve ter capacidade de identificar potenciais novos riscos biológicos, para isso entrar no PPRA. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso? E como você demonstra a realização desses treinamentos? O certificado é uma ótima ferramenta, um ótimo instrumento. E também as instruções escritas em linguagem acessível. Lembra que a gente falou, existem áreas que não só enfermeiros nem técnicos auxiliares de enfermagem irão entrar. Nós teremos pessoas da limpeza. Então, será que essa pessoa ela sabe ler, sabe escrever? Nós temos que ter ilustrações ou instruções que atendam a esse público, que elas consigam entender quais as ações que elas devem tomar para evitar se exporem demais a um risco biológico, correto? Então, por hoje é só. Essa aula foi uma aula explicativa para vocês entenderem como serão divididas as próximas 4 aulas. Espero que vocês tenham gostado.
e até a próxima.